Gente, eu vou trazer aqui alguns dados de pesquisas que foram divulgadas recentemente e eu vou trazer uma que o presidente Jair Bolsonaro está liderando. A pesquisa foi divulgada na tarde de hoje entre os eleitores de São Paulo, mais conhecida como a pesquisa do grupo Modal Mais Futura. Arte na tela, Eduardo Novak, para a gente poder repercutir e discutir aqui com o nosso time quais são os números que estão apontados justamente nessa pesquisa eleitoral aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pesquisa, mas nós temos uma outra pesquisa aqui. Daqui a pouquinho eu prometo para vocês trazer os dados dessa pesquisa Modal Mais aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos ontem a pesquisa do Instituto IPEC, antigo IBOP, que foi muito divulgada desde o final do dia de ontem. E a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente vai justamente fazer uma comparação entre essas duas pesquisas, tanto a pesquisa do Grupo Modal Mais Futura quanto a pesquisa do IPEC, porque aqui no estado de São Paulo, uma está dando que o ex-presidente Lula ganha e a outra está dando justamente que o Bolsonaro leva aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, Lula e Bolsonaro empatam dentro da margem de erros, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, essa específica do Instituto IPEC que eu estou trazendo aqui. Agora, fazendo um rápido giro a respeito da campanha eleitoral, que começou no dia de hoje, 16 de agosto, a campanha começa e as farpas se intensificam. Olha só, o candidato pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou em São Paulo que se Lula for eleito, será o maior estelionato eleitoral já acontecido no planeta Terra. Em visita a Juiz de Fora, Minas Gerais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, fez uma associação entre esquerda e igrejas fechadas. Durante um comício em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, Lula explicou por que quer voltar a ser presidente da República e a gente separou aqui dois trechos. Um do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o outro do Lula, para a gente começar a esquentar a tarde de hoje. Roda. Razões para voltar a ser presidente da República. Mas eu quero dizer para você do que eu digo todo dia. Eu estou com 76 anos de idade. Eu estou com energia de 30 e estou com tesão de 20 Se prepare porque nós vamos trabalhar e vamos fazer a maior transformação que esse país vai sofrer. É a volta do emprego, é a volta do salário, é a volta do respeito. Um abraço, gente, e a vitória, se Deus quiser. Um abraço. Mineiro, oi! Minas Gerais é nossa! Minas é Brasil! Aqui eu renasci! Amo a todos vocês! E nesse dia, nessa hora, estamos dando a largada onde tentaram nos parar em 2018. Agradeço aos médicos e enfermeiros da Santa Casa, mas, acima deles, agradeço a mão de Deus que me salvou. Quis o destino que chegássemos à presidência e enfrentássemos sérios problemas, como vocês bem sabem. Mas o Brasil está saindo muito bem dessas questões. O Brasil é uma grande nação, é um grande país, mas que até pouco tempo era roubado pela esquerdalha que estava no poder. O nosso país não quer mais corrupção. O nosso país quer ordem e prosperidade. Muito bem, nós vimos aí a participação de Lula aqui em São Paulo e do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Minas Gerais, dando o início aí do tom justamente da campanha eleitoral, que irá até o dia 2 de outubro, com possibilidade, inclusive, de segundo turno. Nós chegamos aqui à nossa enquete de hoje, que é justamente sobre um ato extremamente simbólico e importante que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan News hoje, que é a posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. E o que a gente quer saber de vocês que nos acompanham aqui no 3 em 1 na Pan é justamente se vocês concordam com a participação, com a presença do presidente da República nesse evento de hoje. É um evento extremamente simbólico por tudo que nós já noticiamos por aqui, das desavenças entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. A gente quer saber se você
acha que o Bolsonaro deveria ir, se você concorda com a participação dele nesse evento das 7 horas da noite, a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Já temos aí a participação de quase 300 pessoas. Corre lá agora no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota na nossa enquete, participa. Já está 66-33 aí, com a maioria concordando com a participação do Bolsonaro nesse evento. Eu fiquei devendo para vocês os números da Modal Mais e da IPEC. Vamos a eles. Eduardo Novak, coloca na tela para mim a primeira pesquisa, que é justamente do Instituto Modal Mais /Futura, aqui no estado de São Paulo, que dá o seguinte resultado: 37,5% optam por Bolsonaro, 35,8% preferem Lula, 7,6% Ciro Gomes, 4,2% Simone Tebet, 1,5% Pablo Marçal, 5,5% brancos ou nulos, não sabem ou não responderam, somam os seus 3,8%. Esse mesmo levantamento aqui, agora, nós temos segundo turno da questão do IPEC, Edu? Não, somente essa, né? Agora, deixa eu só trazer os dados da IPEC para a gente poder fazer uma comparação. Então, vimos aí a liderança do presidente da República nessa pesquisa Modal Mais. Já na IPEC divulgada ontem, o resultado é completamente diferente. Temos 43% dos eleitores aqui do estado de São Paulo optando por Lula, 31% em Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet e o resto dos candidatos, ou 1%, ou não pontuaram. Recados dados aqui. Hoje foi longo, mas extremamente necessário aqui da gente poder atualizar a nossa audiência. Boa tarde, Consta, Jorge Serrão, Fábio Piperno, a nossa Cristina Grêmio. Consta, vamos nessa então. Primeiro dia de campanha, quais são as expectativas? Primeiro dia de campanha oficial, alea jacta est, a sorte está lançada. Vamos lá, né? O que a gente pode destacar disso tudo que a gente viu? Eu vi o Lula, que tem um patrimônio declarado de quase 8 milhões de reais, falando que os pobres vão voltar a frequentar aeroportos se ele voltar ao poder. Como se não tivesse hoje classe média, média baixa viajando, né? Como se tivesse mudado alguma coisa do seu governo para hoje. O Lula não teria como saber isso, né? Porque, na verdade, ele não deve entrar num voo comercial faz anos. Ele só circula por aí de jatinho particular. Depois nós vimos ele falando que lá na USP, para a turma da Uni, né, que ele acha que são estudantes e não militantes, dizendo que o Bolsonaro não frequenta as universidades e tudo porque não gosta, né, de educação. Ele precisa explicar por que o PT e ele não frequentam a igreja, né? Tem um certo receio de serem expulsos lá. E talvez porque isso está na ordem do dia, né? China e Nicarágua, dois modelos socialistas defendidos por Lula, perseguem cristãos, né? Então, está todo mundo sabendo que está no ar essa ameaça e não é uma ameaça falsa. Tanto é que o Bolsonaro fez um alerta e logo depois de ler o alerta do presidente, que agora as pessoas vão esconder o vermelho e usar o verde e amarelo, vão até aparecer em algumas igrejas, logo depois disso, né, eu vejo o Freixo rezando numa foto numa igreja. É impressionante como essa gente só lembra disso de 4 em 4 anos. E, por fim, eu não vou discutir IPEP, né, como é que é o nome do novo Ibope aí, porque basta lembrar de onde vem, né? O Ibope foi acusado de muitas coisas já por várias pessoas, Ciro Gomes, a credibilidade foi para o lixo, teve que mudar até o nome, né? A responsável foi denunciada, então acho que a gente não deveria levar a sério esse tipo de pesquisa, lembrando que tem pesquisa e quem compra o resultado. E por fim, claro, o dia em que eu concordo com Ciro Gomes em alguma coisa, eu acho que isso merece destaque. O Lula é um corrupto, um demagogo, um populista. Será o maior estelionato eleitoral do planeta. Aplausos para Ciro Gomes. E aí, Cris, boa tarde. Seu microfone, Cris, por favor. Estão me ouvindo? Boa tarde. Agora sim, por favor. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde à nossa audiência. Começando do fim, realmente Ciro Gomes, ele fala muitas verdades inconvenientes, né? E ele fala sempre, vamos lembrar, no começo da campanha. Depois ele foge para Paris porque não quer falar mais nada e não quer ser cobrado por mais nada. Ciro Gomes é o eterno candidato, mas na última campanha foi aquela frase famosa lá, né? Que ficou impregnada na campanha, Lula estava preso e ficou ele e o irmão, né, o Cid Gomes, e ficou isso atrelado à figura dos dois na campanha de 2018. E depois fugindo para não ter que
declarar voto, nem ser cobrado por voto, enfim, a gente imagina em quem ele votou, mas está aí de novo em ampla campanha contra o ex-presidente Lula, o candidato do PT. E é verdade, né? Lula é visto por grande parte do eleitorado como um estelionatário, aliás, como vários dos que o colocaram na condição de candidato, porque o eleitor está muito atento, está acompanhando política. De 2018 para cá não despregou do noticiário, embora a gente saiba que há aquela massa ainda distraída, ainda informada, muito entre aspas, só por antigos veículos que hoje em dia adotaram uma militância como prática jornalística e não mais o jornalismo raiz, né, que busca a verdade, que não omite fatos, que deixa para o leitor, o espectador, o ouvinte criar a sua opinião a partir dos fatos expostos na íntegra, né? Hoje em dia há muita omissão de fatos para descontextualizar os fatos e fazer interpretações erradas virem à tona. Mas, enfim, Ciro Gomes aí verdadeiro no início de campanha. Em relação à pesquisa, eu estava aqui até acessando a última da Modal Mais, que já dava empate técnico entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas ainda, se não me engano, com ligeira vantagem para Lula, e agora reverteu. Eu tenho para mim que são números parecidos, só que reverteu. Logo mais eu vou trazer aqui os números comparativos da Modal Mais, mas eu estou comparando a Modal Mais de 2 semanas atrás, quando deu empate técnico, com essa IPEC de agora, né? Então a gente já vai ter números atualizados da própria Modal Mais. Eu acho mais fácil comparar números divulgados pelo próprio Instituto ao longo de várias semanas do que entre um instituto e outro, porque há essas disparidades absurdas, absolutamente incompreensíveis ou compreensíveis à luz daquela revelação feita pelo CEO da Genial Quest, o Felipe Nunes, dizendo que, o Rodrigo bem lembrou aí, que há clientes que compram resultados, outros compram pesquisas. Para nós fica muito difícil de entender tudo isso nesse contexto. Mas campanha iniciada, né? Agora vai ser tudo ou nada. Piperno, a gente está comentando bastante a questão da pesquisa, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, mas independente de qual for a pesquisa que a gente escolha, nenhuma delas traz um cenário positivo nem para Ciro Gomes e nem para Simone Tebet, né? Não, Paulo, boa tarde a todos. De fato, eles vão ficando para trás, o tempo vai passando, né? Ciro oscila aí de 7% a 9% conforme o levantamento, é algo muito abaixo da expectativa dele, lembrando que ele fez pouco mais de 12% dos votos úteis na última eleição, o que já foi pouco, mas ainda assim é muito acima daquilo que ele tem agora. Mas, de qualquer forma, o cenário vai ficando sim sombrio, até porque continua sem apoios graúdos em nível nacional. Ele tem alguns bons palanques regionais, mas falta-lhe, claro, apoio, suporte de nomes mais robustos, né? Pensando aí exatamente em projeção nacional, o que é algo muito importante para quem também não tem muito tempo de televisão. Ele vai ter pouco mais de 50 segundos por dia. Em relação aos números, né, eles são muito parecidos com a pesquisa que nós informamos ontem, da FSB, BTG Pactual. Essa de hoje, ela aponta uma diferença de 12 pontos entre um e outro, essa do IPEC, né? A de ontem, 11 pontos. Essas duas são muito parecidas com os levantamentos da Genial Quest. Eles são também semelhantes com o que foi apresentado em outros momentos pelo Poder Data. Então, os grandes institutos, eles de uma certa forma têm números mais ou menos parecidos. Veja, você pega essa de ontem, da FSB, e com essa pesquisa IPEC, o Lula oscila 1 ponto, o Bolsonaro 2, e aí o que me chama a atenção é que nesses dois levantamentos, mais uma série de outros, Poder Data, como eu disse antes, a Genial Quest, enfim, lá atrás o Datafolha, mas esse é um pouco mais defasado, porque a pesquisa ocorreu há 3 semanas, Bolsonaro ainda oscila em torno de 1/3 do eleitorado. É muito pouco. Confesso para você que eu jamais vi um candidato à reeleição aqui no Brasil chegar a 47 dias da eleição com percentuais realmente tão desfavoráveis como acontece agora. É óbvio que não é impossível uma virada, mas
vai se tornando cada vez mais improvável. O Piperno, só fazendo um rápido adendo, o Datafolha mostrava uma diferença de 18 pontos. Mas 3 semanas atrás, né? E o IPEC agora mostra uma diferença de 12 pontos. Se a gente analisar o IPEC de dezembro, que justamente a última pesquisa do Instituto IPEC foi realizada em dezembro do ano passado, essa diferença era de 27 pontos. Ou seja, nós estamos falando aí de uma queda de 27 para agora 12 pontos na disputa. Serrão, é algo expressivo, né? Pois é, os números têm que ser analisados com todo cuidado. Saudações, meus amigos e meus amados haters. Finalmente começou a campanha eleitoral oficialmente. Só que ela inicia-se com fatos muito estranhos, muito esquisitos. Vamos lá. Primeirão, a posse de Alexandre de Moraes está recebendo a categoria, a expressividade de uma posse de um presidente da República. Isso é um indicador sério de que nós estamos enfrentando um grave problema institucional. De novo, a juristocracia está falando mais alto do que a cidadania. Não é posse de presidente da República, é posse do presidente de um órgão administrativo, que sequer deveria ser um órgão do Poder Judiciário. A eleição é do povo. O povo tem que ser algo administrativo e não judiciário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem as pesquisas eleitorais, uma guerra de pesquisas, resultados variados para os diferentes públicos e interesses. Vamos ouvir aí ainda resultados que vão surpreender e vão irritar muita gente. Lógico, sempre aquela história. Quem fica atrás da pesquisa questiona seu resultado, reclama dela. E quem está na frente, será que realmente está com toda a certeza de que aquilo ali reflete o momento exato? Ou é um retrato soviético do momento apenas para efeito de propaganda? Pense nisso, você em casa tem que pensar. E o terceiro fenômeno, campanha eleitoral sempre com um espetáculo dantesco de mentiras. Então, cabe ao eleitor, hoje não tem mais desculpa com a informação circulando em rede social, como circula hoje, tudo em tempo real, que você caia em embuste de candidato. Avalie com todo cuidado o que cada um está falando, o que cada um vai prometer, porque campanha é promessa, campanha é fake news, sempre. Campanha é ataque ao adversário de maneira virulenta, tratando, na maioria das vezes, como inimigo. Então, com calma, devagar, cada um de nós tem o dever de fazer uma análise fria de tudo isso que está acontecendo. Mas o grave de tudo, estamos em uma crise perigosa do ponto de vista institucional. Nunca uma campanha eleitoral deu tanta importância para o exército de advogados muito bem pagos para atuar nela do que essa de agora. Antigamente, a prioridade era, vou escolher o melhor marqueteiro. Não, agora a campanha tem que escolher o melhor grupo de assessoria jurídica. Isso é o sinal de que a juristocracia está dominando indefinidamente, indevidamente e ilegitimamente o cenário político brasileiro. Constant, pensando um pouquinho aí nos fatos políticos para a gente fazer uma análise, a gente teve já a implantação do novo Auxílio Brasil, tivemos a implantação do novo Vale Gás, hoje começa aquela bolsa de R$1.000 para taxistas e caminhoneiros, a gente está vendo as reduções constantes nos preços dos combustíveis, ou seja, as pessoas já sentindo isso, e dia 26 de agosto começa a campanha na TV. Como é que a gente enxerga esses primeiros 15, 20 dias aí de campanha, numa campanha tão curta, né, presidencial? É muito favorável para o governo, né, para o presidente que está tentando a reeleição. Ele tem números bons para mostrar e ele vai poder comunicar isso melhor e mostrar também o comparativo com nossos vizinhos, que a imprensa militante de oposição esconde desesperadamente. Ninguém pode lembrar da existência de Argentina e outros países assim, lulistas, porque isso é o desespero da turma que tem uma narrativa que mandou fechar tudo, falou que a economia ficava para depois, e quando veio o problema econômico, culparam o governo como se não tivessem falado nada antes. Então, estamos lidando com um grau de cinismo sem precedentes.
Mas, de novo, não obstante tudo isso, né, o Datapovo não falha. A multidão que estava em Minas Gerais, em Juiz de Fora, é algo impressionante. E, repito, Lula, o favorito das pesquisas, não consegue colocar nada parecido na rua. Alguma coisa estranha, né? Eu acho engraçado que os militantes comparam um instituto de pesquisa com o outro. Todos eles com pesquisas financiadas por banco e coisa e tal. E o certo não é isso. O certo é comparar os institutos de pesquisa hoje, com as pesquisas de hoje, com as pesquisas divulgadas 50 dias antes das últimas eleições e das outras. Aí quando você faz isso, você vê assim, tá, então tira isso da equação. Vamos falar de outra coisa, vamos falar sobre a cor do céu, sobre se vai chover amanhã, porque tem mais relevância. Né? Então eu acho que esse esforço já anula qualquer seriedade, credibilidade que a gente deveria tratar esse negócio. E o jogo é todo esse. 14 institutos, eu não quero saber de 14 institutos hoje, em conjunto. Eu quero saber o seguinte, como é que eram as pesquisas 50 dias antes da eleição passada? Isso é que interessa. Né? E aí não ajuda muito essa turma, porque sempre tem, aconteceu o imprevisível e blá, blá, blá. Né? Outra coisa que me chama a atenção, só para não deixar passar batido, além disso, o simbolismo do presidente ter começado a campanha em Juiz de Fora, falando sobre renascer, que é uma mensagem bastante cristã de esperança. Né? Ele quase morreu lá, porque um simpatizante do PSOL tentou esfaqueá-lo. Isso é sempre importante lembrar. E em relação ao TSE, que vamos ver logo mais, me causa espanto a militância, Paulo, tratar com a maior naturalidade do mundo a ação política do ministro Alexandre de Moraes. Não, vamos ver se consegue distensionar, o presidente é bom, ele convidou a Dilma, ele convidou o Lula, que, cá entre nós, nenhuma pessoa decente convidaria para nada. Né? Ele convidou todo mundo e vamos distensionar, o ideal é que tenha conversa. Isso aí é ignorar que, de um lado, existe um político, que por acaso está, inclusive, disputando a reeleição, e do outro lado deveria existir um juiz, que não é juiz coisa alguma, que era afiliado do PSDB, do partido do Alckmin, e que persegue bolsonaristas. Então, de novo, não podemos normalizar isso. São dois agentes políticos, seria bom se eles conversassem para distensionar o ambiente. Então estão tratando com naturalidade o cara que vai comandar o TSE, que por sua vez comanda um processo centralizado e opaco da eleição. Tratando com naturalidade ele ser um agente político, eu não encaro isso com normalidade, não. Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete. Já que Constantino citou justamente esse evento das 7 horas da noite, a posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente quer saber de vocês se vocês concordam com a presença de Bolsonaro nesse evento. De logo mais, 71,4% diz que sim, 28,5% diz que não. Pediu, Piperno? Eu pedi, na verdade, 50 dias antes das últimas eleições, os institutos davam o Bolsonaro da liderança no primeiro turno. E o Haddad lá com 2, 3, 5, começando a campanha, né? Ele que substituiu o Lula, que era o candidato indicado pelo PT, então ele saiu de 1%, foi subindo e terminou com 29%. E os institutos, gradualmente, eles foram, sim, informando esse movimento, inclusive também apontando o crescimento da candidatura do então deputado federal Bolsonaro, que era o líder a partir do momento em que o Lula foi excluído, e aí, depois disso, ele acabou, então, ampliando essa liderança até fechar o primeiro turno com 46%. Mas 50 dias antes, nas simulações de primeiro turno, o líder era o Bolsonaro. E olha, salvo algum lapso de memória, eu acho que em praticamente todos os institutos, né? Agora, em relação a convidar, na verdade o presidente do TSE, ele convida quem ele quiser, até porque ele chamou gente de todas as correntes. E o presidente do TSE, assim como todos os ministros do STF, foram indicados por presidente da República, né? De Fernando Henrique para cá. Então, também nenhuma novidade em relação a isso. Agora, eu só queria chamar a atenção para um detalhe que escapou, no primeiro comentário, dessa questão, Paulo, envolvendo aí religião e o tal do suposto fechamento de igrejas, que muita gente martelou nisso nesses últimos dias, né? Isso é uma aberração, mais uma vez, é um artifício lamentável se criar esse tipo de mentira na campanha. Ninguém vai fechar
igreja nenhuma. Quer dizer, ninguém está fazendo qualquer ataque, qualquer violação à liberdade religiosa. Enfim, o Brasil é um país que tem liberdade de culto e vai ser assim para sempre. Inclusive, a gente não pode esquecer que algumas religiões africanas, de vez em quando, elas são injustamente atacadas e elas têm que ter também toda a liberdade que as outras acabam desfrutando. E não vamos esquecer que foi o Lula lá atrás, no seu segundo governo, que acabou, inclusive, instituindo o dia da marcha para Jesus. Aliás, quem quiser procura isso na internet, tem fotos deles aí com vários pastores. Naquele período, inclusive, de segundo governo dele, ele participou do lançamento da Record News, do bispo Edir Macedo, uma proeminente figura religiosa. Então, não vamos cair nesse tipo de mentira, porque isso a gente sabe qual é a intenção. Serrão, e hoje nós teremos também o encontro de Dilma e Michel Temer. No mínimo curiosa essa imagem, né? Olha, vai ser a reunião do mau humor com a mal-humorada, né? Porque um olhando para o outro ali, aquele casamento desfeito, é como você encontrar a ex-esposa, né? E o ex-marido. É coisa parecida, um desgaste emocionalmente parecido. Mas do ponto de vista político, Michel Temer vai levar numa boa. Dilma Rousseff é que provavelmente vai manter a expressão de rosto fechada que ela tem, sobretudo em relação a Michel Temer. Eu acredito que não vão colocar um do lado do outro, não. Vão colocar ali ex-presidentes e alguém entre eles. Se o cerimonial realmente fizer essa maldade de botar um do lado do outro, o cerimonial está querendo criar problema, criar intriga. E acho que esse não é o objetivo da posse do poderosíssimo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você me pediu, Cris? Por favor. Eu queria falar a questão das igrejas aqui, que o Piperno falou sobre uma suposta invasão de terreiros de candomblé. Eles sempre trabalham com suposições futuras. Não disse invasão de terreiro, Cristina, desculpa. Não, talvez você não tenha ouvido bem. Eu falei ataques a igrejas africanas. Enfim, as religiões africanas, foi isso. Aí vamos falar de fatos concretos e não de futurologia, como aquela cartinha pela democracia que fala de alguém que não vai aceitar resultado de eleição, em vez de esperar acontecer para depois falar, ficam supondo coisas. Vamos falar de fatos concretos. Um vereador do PT aqui da minha cidade, Curitiba, Renato Freitas, invadiu uma missa católica depois de ter ficado um tempão lá fora gritando, militando. Era um ato antirracista, Black Lives Matter e tal, invadiu a igreja com bandeiras de partidos, da CUT, fez o escarcéu lá dentro e aí depois quis se fazer de coitadinho, né? Foi caçado aí por umas filigranas, também voltaram atrás na cassação, mas essa questão ainda vai ser analisada pela Câmara. Mas vamos pegar o que o líder maior do PT falou em relação a esse caso. Agora, depois de meses de ofensas, senhorinhas lá que estavam rezando com o terço na mão e foram obrigadas a ficar ouvindo fora Bolsonaro dentro da igreja, porque não era um ato político, era um ato antirracista. Xingaram os católicos lá fora de racistas, invadiram a igreja e depois tentaram se eximir. Agora, Lula está sugerindo que esse vereador coitadinho, tão inocente, tão cheio de ética, de preocupações com a liberdade religiosa de todo mundo, que ele peça desculpas, foi um erro. Agora que viram o que aconteceu pelo fato também de não defenderem os católicos, a liberdade religiosa, estavam passando a mão na cabeça do vereador, ficou tão feio, começou a campanha dizendo peça desculpas, vereador, peça desculpas. Então é esse o discurso que a gente vai ver na campanha, muita hipocrisia, muita suposição do que pode vir a acontecer com os outros candidatos, mas eles são os santos, eles nunca fazem nada e omitem os fatos para que o eleitor distraído esqueça. Pediu, Constantino? Não, pedi rapidinho, lembrar da frase do Duque La Rochefoucauld, que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Pelo menos essa esquerda radical que no fundo odeia os valores cristãos e quer sim substituir a religião por uma religião política, secular, a ideologia, eles reconhecem ainda o que é virtude, só de 4 em 4 anos, só nas eleições, mas o Freixo rezando e pedindo fé, esse discurso, veja que a aproximação das eleições fez o Piperno chamar Edir Macedo de um proeminente líder religioso do Brasil. Quer dizer, é o grau de desespero que a esquerda radical tem ao se aproximar das eleições. Os evangélicos são tratados o resto do ano inteiro, o resto dos 3, 4 anos inteiros
com desprezo, com desdém, com preconceito. Aí vai se aproximando das eleições. Não, o proeminente líder evangélico. É um negócio espetacular de acompanhar. Só um minutinho, Piperno. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h29. Segue, Piperno. Eu quero dizer para você o seguinte, se eu dissesse algo contrário em relação ao Edir Macedo, eu estaria mentindo. Ele é, sim, um importantíssimo líder religioso. Se você me perguntar se eu tenho muita simpatia pessoal por ele, aí a gente pode discutir a vida toda. Mas eu não sou burro de não reconhecer a importância dele. Mas que você faz dos termos é algo sempre incrível. É a escolha dos termos que você vai usar. E só para fechar, cristão e petista é que nem água e óleo. Não mistura, tá? O cara pode ser petista, mas ele não pode ser petista e cristão junto. Na sua cabeça. Aliás, foi vistoso o banner, a foto que você colocou lá do Bolsonaro, do seu Twitter hoje, apoiando e tal. Mas eu queria dizer o seguinte, o PT, inclusive, nenhum, imagina só, disse que eu achei vistoso. Eu quero, até porque eu também já apoiei o meu candidato, que você sabe qual é. Não, você ainda finge que vai ser. Você então, sabe qual é o seu candidato. Claro, você é um ombudsman, inclusive, das escolhas de todo mundo. Mas eu quero dizer só uma coisa. O PT, Constantino, ele inclusive tem uma ex-governadora do Rio de Janeiro que é evangélica. O PT tem ligações com muitos, eu disse aqui ontem, inclusive, vários movimentos religiosos ligados à Igreja Católica e, aliás, a todas as igrejas. A Igreja Católica defender aborto, legalização de drogas e cristianismo junto é um pouco difícil, mas tudo bem. Mas tem aí que tá o negócio. Então vai perguntar para a Igreja Católica que é próximo ao PT. Quer dizer, nossa, eu já citei vários. Eu não vou repetir todos os religiosos que eu citei aqui ontem. Na imprensa também tem militantes que eu quero dizer, Constantino, tem fruto podre em tudo que é profissão. É que a tática é exatamente o contrário. Quer dizer, demonizar o partido e dizer que não, que é tudo mentira, não tem nenhum laço religioso. Isso é tudo mentira. Quer dizer, são muitos religiosos, professam todas as fés, que estão, olha, não só no PT, mas nos demais partidos também.